já que estamos nessa maratona aqui, estamos falando em dados, nada melhor que chamar o presidente do PP, que eu tenho o prazer de recebê-lo. Não pude ir a costa, não fui convidado. Não teve costa, eu tenho costa. E o Mauro tem a difícil tarefa de nos falar sobre a alternativa de potencialidade de desenvolver na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. O senhor convocou aí de última hora, mas, enfim, na verdade, sobre o Estado, né? Cidade do Estado. De fato, eu estou lá no Instituto Pereira Passos, para mim é um prazer, uma honra. O Estado do Rio de Janeiro fazendo uma propagandazinha do livro que eu organizei, aproveitando, mas o Estado do Rio de Janeiro é uma cidade, né? A gente ainda tem muito pouco de informação regional, o Instituto Pereira Passos, que é um belo instituto, pode melhorar, a gente vai fazer uma dobradinha eu e o Franco para trabalhar por isso, mas se a gente pegar, por exemplo, a Fundação CEPERJ, que o IBGE estadual tem uma posição de muita fragilidade, e a academia, a universidade, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem mania e tem uma tradição de pensar o Brasil e o mundo, mas não tem tradição de pensar a região. Nenhum dos programas de mestrado e doutorado em economia do Estado do Rio de Janeiro tem uma linha de pesquisa em economia regional. Nenhuma. O próprio IPUR, o Frank estudou lá e eu também, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional, reflexão organizada e permanente sobre o Rio de Janeiro também é muito pouco. Na verdade, são reflexões mais teóricas. Uma vez um importante pesquisador lá tem a maior rede de pesquisa sobre o Observatório das Metrópoles, do César, e nessa época falou para mim que ele estava conhecendo naquele momento mais a região metropolitana de Recife do que do Rio de Janeiro. E nós temos aqui a FAPERJ, que é uma bela instituição, nos últimos anos aumentou muito o recurso, agora, claro, está com imensa dificuldade, mas também eu acho que ainda falta criar uma linha de estilo do produção regional, senão a tendência é você estar apoiando pesquisas que depois vão ser escritas num paper internacional, e na verdade muito poucas vezes sobre o Rio de Janeiro. Então a ideia é um pouco estar conversando aqui sobre o Rio, até também focando na área de área de informática, nessa área de serviços. E a gente fez um livro, que já está até esgotado, e eu vi agora no site de Vendas do Rio, estou vendendo R$300 o livro. Foi um livro que a gente fez junto com o Sebrae, eu até mandei para o Sebrae para ver se a gente faz aí uma outra edição e dá uma atualizada, e a gente procurou ver as atividades de todo o setor serviço, eu vou mostrar também um pouco isso, né? Estou chegando lá no Instituto Pereira Passos, enfim, e procurando ver como é que a gente implementa o Instituto como base de dados, como reflexão. Bom, começando aqui agora. Tá. Bom, a ideia então é conversar com vocês sobre qual é a situação do Rio de Janeiro, procurar discutir um pouco a trajetória do Rio, essa crise, né, quais são os desafios nela e como é que a gente pode estar superando essa situação, né, que é uma situação, quer dizer, muito trazida pela questão fiscal do governo do Estado, uma crise. É claro que a gente está no cenário de crise brasileira, política, econômica, um cenário de crise internacional, né? E nesse cenário você tem uma queda do preço do royalties ano passado, em torno de 45%. Esse ano, de janeiro a maio, caiu de novo real 42% até agora, comparando com janeiro e maio do ano passado, né? O Estado, que passou por décadas de decadência, vinha apresentando algumas melhorias, mas ainda numa situação muito frágil. Então, de fato, a gente não vive. Assim, a situação brasileira hoje tem uma série de desafios. No Estado do Rio de Janeiro, os desafios são ainda maiores. Então, acho importante a gente estar ampliando reflexão e, enfim, então, sempre que eu posso essa oportunidade, agradecer o Franklin para poder estar vindo aqui conversar com vocês. Bom, essa
primeira tabela mostra exatamente a perda, né? O estado do Rio de Janeiro, setembro de 2013, foi a unidade da federação que teve maior queda de participação no PIB. Então, como eu tinha dito, isso vinha saindo, começando a sair numa trajetória de ser lanterna em termos de participação na economia nacional, e pegamos essa crise que tem diversas variáveis pela frente. Estamos numa situação muito, muito difícil. Acaba primeiro. O estado do Rio de Janeiro ele tem uma estrutura produtiva, que a gente pode dizer que é uma estrutura produtiva oca. A cidade do Rio de Janeiro tem uma posição melhor, e nós éramos o segundo em termos de emprego na indústria de transformação. Hoje nós somos o sexto. Ou seja, nós fomos ultrapassados por Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Isso é muito grave porque acaba concentrando mais a receita pública, mais na extração de petróleo, e que na verdade a extração de petróleo nem paga ICMS, né? Esse é o problema do Rio de Janeiro, porque a principal riqueza do Rio, uma das principais, não paga ICMS, vai pagar no destino e não na origem. E a atividade industrial, por exemplo, é uma atividade que paga, contribui muito com receita pública, gera emprego, ainda gera emprego, mesmo no quadro da terceira evolução tecnológica, e gera muito valor adicionado e, portanto, é importante para a geração de receita pública. Mas essa decadência, se a gente olhar ali em termos de emprego na indústria de transformação, o Rio foi o único a ter queda. E aí vocês vão dizer, não, mas aí você já começou no evento aí de informática, falando de indústria, que é uma coisa velha, ultrapassada. Mas quando a gente pensa como a região pode se dinamizar, a gente tem que estar trabalhando a partir das atividades que podem ser exportadoras. E aí é o terciário superior, que é o tema mais de vocês aqui especificamente, é também indústria, é também turismo, ou seja, o cabeleireiro, né? E na verdade ele vai depender da renda que já existe na região. Já os centros e convenções sul-américa, ele atrai renda nova na medida que ele também faz uma série de eventos que ele está atraindo pessoas para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito forte em eventos, convenções. Eu fiz um trabalho, um livro do Sebrae, chamado Atividades Indutoras do Setor Serviço. A gente viu, por exemplo, que enquanto São Paulo é líder em feiras empresariais, o Rio continua líder nacional em eventos científicos, né? Então isso, por exemplo, é uma atividade exportadora porque está atraindo pessoas para vir no Rio, para gastar no Rio de Janeiro. Então, o terciário superior é uma atividade indutora, é uma atividade que pode puxar dinamismo, mas a indústria também continua sendo uma atividade indutora, lá, por exemplo, do turismo, da cultura, né, de software. Enfim, então esse quadro é um quadro que mostra com a gravidade da estrutura produtiva oca no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente pega o total de atividades, o Rio de Janeiro também é passado por Minas Gerais. Então, na verdade, se em termos de PIB o estado do Rio de Janeiro continua sendo segundo, por causa da extração de petróleo em alto mar, que em alguma medida é um efeito meramente estatístico, no conjunto de indicadores econômicos a gente vê que hoje Minas Gerais é uma economia maior do que a do Rio de Janeiro. Em termos de CMS, Minas passa o Rio em 2004, então a gente pega nessa crise, de fato, com a dependência de royalties bastante grande. O Rio de Janeiro ficou por décadas espantando ou afugentando investimentos. A partir de 2007, 2008, nós voltamos a atrair investimentos. Aí tem uma discussão também importante que existe hoje no Rio de Janeiro, que é sobre a questão dos incentivos fiscais. E aí eu acho que é importante separar o joio do trigo, ou seja, o que não deveria ser dado, porque na verdade, o Tribunal de Contas do Estado ele fez um estudo, e tem um artigo meu no jornal do Conselho de Economia, tem mais 2 artigos, um deles um rapaz que é um estatístico muito competente, mas ele usa o trabalho do Tribunal de Contas, e aí tem um número muito grande que diz o seguinte: olha, se não tivesse sido dado incentivo fiscal nenhum, o Rio de Janeiro estaria com tantos milhões adicionais. Só que São Paulo, por exemplo, tem uma infraestrutura muito melhor do que a do Rio, e para algumas atividades novas, se não desse incentivo, também a atividade não viria. Então, por exemplo, perdeu o que não teria, né? Mas, claro, eu acho que tem, principalmente num ambiente desse de incerteza, né,
de radicalização política, de enorme desconfiança de tudo. Eu acho que uma coisa que seria interessante seria fazer aí uma equipe, uma força-tarefa com pessoas da área de fiscal, acima de qualquer suspeita, né? Para a área, Everardo Maciel, que foi secretário da Receita, Zé Roberto Afonso, para tentar fazer um estudo e verificar, né, com representantes de partidos, né, certo? PSOL, PMDB, enfim, quer dizer, para tentar ter um trabalho racional e verificar o que deve ou não ser mantido. Eu uma vez ouvi um prefeito de uma cidade importante do interior do estado do Rio de Janeiro, e que ele estava dando incentivo fiscal e estava se orgulhando, divulgando para supermercado. Olha, supermercado vai para uma cidade se tiver consumo. Não é porque está pagando 2% ou 6% de ISS que o cara vai deixar ou não de instalar um supermercado nessa cidade, que é uma cidade já entre as maiores do estado do Rio de Janeiro. Aí, de fato, me parece que não faz muito sentido. Novamente, eu acho que o incentivo fiscal deve ser para atividade exportadora. Ou seja, atividade que vai atrair renda nova, empresas que, na verdade, não vão estar vendendo só para o mercado da região, vão estar vendendo também para outros mercados, e que, em princípio, podem estar instalados no Rio, São Paulo, São Caetano, que tem uma infraestrutura maravilhosa, nos municípios das regiões metropolitanas do Sudeste, que tem melhores indicadores, até porque também tem muita atividade produtiva, tem de quem cobrar imposto, e aí tem uma receita pública per capita excelente. São Gonçalo, que é um município numa situação extremamente grave do ponto de vista social, tem uma receita pública per capita de R$800. São Caetano do Sul tem uma receita pública per capita de R$7.000. Então, uma pequena diferença, o que explica também a diferença de indicadores, é claro, também a questão da qualidade da gestão. Mas esse dado mostra também que essa crise e essa estrutura produtiva um pouco densa é um dos desafios que nós temos. Uma coisa muito curiosa, e eu costumo dizer que a gente conhece pouco o Rio de Janeiro, né? O Arnaldo Esquerdo escreveu um livro em 1970, ele era secretário de Ciência e Tecnologia do Negrão de Lima, foi a primeira secretaria de Ciência e Tecnologia do Brasil, e na época estava na moda pensar o mundo na virada do milênio. E ele fez um livro chamado Rio, ano 2000, que é possível pegar, tem sebo para vender. E o Esquerdo diz lá o seguinte: o carioca, no final dos anos 60, descobre com relação ao conhecimento local, não passa de um turista apressado. Eu acho, com toda sinceridade, que até hoje nós somos um pouco turista apressado com relação ao conhecimento local. Se fala muito do Rio de Janeiro como uma cidade burocrática, muito servidor público, tem uma quantidade muito grande, que aqui foi capital. E aí foi curioso, quando a gente vai ver esses dados, a gente vai ver que, na verdade, o emprego privado na cidade de Janeiro é mais de 80%. E o emprego público é em torno de 18%. Né? A cidade de Belo Horizonte é bem maior, mas porque a cidade de Belo Horizonte é pequena dentro do estado de Minas Gerais. E normalmente o funcionalismo estadual fica onde está a capital. Mas se a gente olhar a cidade de São Paulo, quer dizer, o percentual e o peso de emprego público na cidade de Janeiro é menor que no Brasil. E é parecido com o da cidade de São Paulo. Por que parecido com o da cidade de São Paulo? Claro, aqui a gente tem muito mais emprego federal, né? Mas a cidade de São Paulo tem mais emprego estadual. Até porque tem uma máquina pública muito mais estruturada do que a nossa. Né? E a cidade do Rio de Janeiro, ela nunca foi só capital burocrática. O professor Casulessa, por exemplo, tem um livro chamado Rio de Todos os Brasis, em que ele mostra que o Rio perde a liderança industrial para São Paulo nos anos 20. Mas até os anos 60, o Rio continua atraindo muita atividade econômica, como centro cultural, né? Como sede do setor financeiro até os anos 70, como sede de empresas privadas que vêm atuar no Brasil e acabam ficando no Rio de Janeiro, empresas estatais. Então o Rio, além de ter sido capital, o Rio, usando o conceito do Júlio Argan, que é um historiador de arte, foi prefeito de Roma, ele vai dizer o seguinte: todo país tem uma cidade que é a sua referência internacional. Que ele vai dizer que tende a ser a cidade mais cosmopolita daquele país. Então, quando a gente pensa, por exemplo, Estados Unidos, é mais provável que a gente pense Nova York antes de pensar Washington. Né?
Alguns pensam Miami, cada um com o seu gosto. Mas enfim, quando a gente pensa na Austrália, provavelmente a gente vai pensar Sydney antes de pensar Canberra. Muita gente nem sabe que Canberra é a capital da Austrália. Quando a gente vai para o exterior, né? Agora infelizmente nos últimos 3 anos não fui novamente, mas toda vez que a gente viaja para o exterior, se a gente falar aqui no Brasil, provavelmente talvez não vou falar de algum jogador de futebol, né? Mas é muito mais provável que fale do Rio de Janeiro do que de São Paulo. Então o Rio ele sempre foi, guardado as devidas proporções, um misto de Washington com Nova York. Então eu acho que é um equívoco dizer que o Rio sempre foi burocracia, sempre foi capital, e isso também tem menos empreendedorismo. Eu não acho nada disso. Acho até que, tratando de micro e pequenas empresas, o maior desafio da região metropolitana, do Estado, primeiro, na periferia metropolitana, a infraestrutura. Porque a grande empresa, quando ela vai se instalar em algum lugar, ela pode negociar com o poder público, ela mesmo pode investir. A Petrobras estava com dificuldade de seus funcionários saírem daí do fundão, fez aquela ponte estaiada lá, enfim, resolveu o problema. Uma micro, pequena empresa, ela tem que encontrar uma infraestrutura própria. A questão da violência urbana também acaba sendo um desafio para a micro, pequena empresa, principalmente instalada em beira de rua. Então, o Rio de Janeiro, de fato, ele tem um número menor proporcionalmente de micro, pequenas empresas, mas não acho que está vinculado à questão de falta de empreendedorismo. Acho que está muito mais vinculado a questões como infraestrutura, como violência, como também talvez estratégias setoriais de forma mais organizada, pensar exatamente melhor quais são as nossas potencialidades. Mas esse é um dado surpreendente, curioso, totalmente fora do senso comum, ou seja, o emprego, mais 5 minutos? Tá bom. O emprego do público aqui não é tão grande quanto se pensa. Outra coisa curiosa, Frank. O Rio de Janeiro é o município do Estado de Janeiro que tem mais emprego na agropecuária. Não é que o resto, que o Rio tenha tanto assim, mas é que o resto tem muito pouco. Né? E dizem que parece que o Rio é líder nacional em chuchu. Além disso, tem caqui, tem coco, tem muita floricultura naquela região, e é uma discussão importante, né? Porque é na discussão de expansão ou não da cidade, porque pode acontecer até daquelas chácaras elas acabarem engolidas aí pela especulação imobiliária, e é um outro dado que eu procurei trazer também, que foge muito ao senso comum. Né? Você vê como atrapalha aqui. Esse aí. Bom, a outra coisa aqui é o seguinte: a cidade do Rio, é claro que o mais importante para ela, né, aqui na verdade a gente está pegando o número de empregos por área. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade eminentemente de serviço, mas a cidade do Rio de Janeiro ainda tem um emprego na indústria de transformação muito grande. São mais de 200 mil empregos na indústria de transformação, sem pegar o petróleo, né, gerando uma massa salarial maior do que a do comércio. Ou seja, na nossa zona suburbana, a gente ainda tem muita atividade industrial, o que também é bom, até porque a atividade industrial paga um salário alto, ela necessita muito de inovação. Hoje em dia é muito difícil dizer onde termina a indústria, onde começa o serviço, onde acaba o serviço, onde começa a indústria. É um outro dado também curioso, que é muito fora do senso comum. Vai lá, por favor. Obrigado. Bom, está aqui a variação dos empregos formais, para mostrar só que o Rio de Janeiro, a partir de 2008, ele passou a crescer parecido com a trajetória nacional, ou seja, a gente deixou de ser lanterna, mas logo depois pegamos essa crise aí pela frente, pode ir, vou tentar correr mais. Bom, essa aqui é a nossa perda de empregos formais esse ano. E é um dado preocupante, porque o Estado do Rio de Janeiro ele está com a perda de empregos perto do Estado de São Paulo, 90 mil e 108 mil, sendo que o Estado de São Paulo tem um triplo de empregos do Estado do Rio de Janeiro. Então, realmente preocupa, porque a gente está pensando no Estado do Rio de Janeiro, né, e a cidade, a metrópole, que a gente tem uma situação que não estava assim ano passado,
Mas esse ano a gente está com a trajetória pior do que a trajetória brasileira. Pode passar, por favor. Essa é a variação da população ocupada. A gente vai ver que o Rio de Janeiro formalizou muito, e o Brasil formalizou muito, o Rio de Janeiro proporcionalmente mais ainda. O emprego sem carteira caiu. E, curiosamente, hoje a região metropolitana do Rio de Janeiro não tem uma informalidade maior do que a média das metrópoles. Esse é outro dado também que foge muito ao senso comum. Depois, quem quiser está à disposição. Esse é um dado positivo. A região metropolitana do Rio de Janeiro hoje tem uma remuneração média maior que a de São Paulo. Aí tem um pouco a ver também com petróleo e gás, tem que ver com outras atividades da economia que quais são, mas é um dado curioso e um dado positivo. Por outro lado, a nossa região metropolitana tem uma desigualdade maior. Pode falar. Esse é o gráfico da cidade. O azul é onde está o emprego formal, por área de planejamento. A área de planejamento 1 é central portuária, a área de planejamento 2 é a Zona Sul e Grande Tijuca, é o circuito de classe média, a área de planejamento 3 é a Zona Suburbana, a área de planejamento 4 é Barra, Jacarepaguá, e a área de planejamento 5 é Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Guaratiba. O que a gente vê nesse gráfico? Que o emprego, 37% dele está na área central portuária, onde tem menos de 5% da moradia. E na AP5, nós temos em torno de 7% do emprego formal e 27% da moradia. Ou seja, o projeto da zona portuária e atraindo moradias é um projeto absolutamente estratégico, e acho que a gente deveria procurar ter uma estratégia, né, de contenção, de expansão de moradias. Até conversei isso com o Eduardo Paes, no dia que eu tive a primeira reunião com ele, né? Até, por exemplo, para a preservação, por exemplo, das chácaras que tem lá naquela região. Ou seja, quer dizer, cada vez mais os urbanistas defendem aproximar a moradia e emprego, a cidade tende a não crescer mais, a população jovem já cai. Então, acho que esse gráfico ele mostra bastante bem, de uma forma simples, um desafio do ponto de vista de política urbana da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um mapa aí do Instituto Pereira Passa. Eu botei ali em cima o IERJ, que é uma ONG que eu era o presidente, agora deixei a presidência, Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, que a ideia é a gente exatamente estar procurando estimular a reflexão sobre o Rio. Mas esse mapa aí é do Instituto Pereira Passa, feito do IPS, e mostrando a qualidade de vida, sem levar em conta a renda, né? E a gente vai ver que exatamente ali Santa Cruz e Guaratiba são regiões em que tem, e também, por exemplo, a Pavona, que está pertinho de São João de Meriti, são regiões com pior qualidade de vida. Eu acho que esse mapa reforça a ideia de que deve-se procurar não estimular mais expansão de moradia para essa região, né? E na zona portuária procurar ampliar a moradia, e esse trabalho está disponível lá no site do Instituto Pereira Passa. Bom, assim, estudado só rapidinho aí, população até 19 anos já cai, inclusive nas áreas populares. Então, a cidade, vocês trabalham com informática, né? Cada vez mais o desafio maior vai ser como trabalhar a questão, por exemplo, da terceira idade, que a população está envelhecendo a uma velocidade muito rápida, né? E esse dado também mostra isso a 2010, provavelmente já está, até se ampliou mais, mas há uma queda de população até 19 anos. Então, cada vez talvez seja mais fácil implantar a educação em tempo integral, mas na área de saúde cada vez vai ter que ter mais despesas, mais tecnologias voltadas à terceira idade. Isso aí é um comparativo da qualidade da educação, através do índice chamado FIOEB, foi feito pela Fundação Lemos e Roberto Marinho, comparando a periferia das três metrópoles, e mostra que os piores resultados estão toda a periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. A nossa periferia metropolitana, infelizmente, é muito ruim, e é um enorme desafio. Agora está sendo construída uma agência metropolitana, né? E a gente vai precisar, porque a desigualdade, né? A periferia metropolitana, ela precisa de um plano Marshall. Ou falta água, ou falta luz. 40% das escolas de Caxias não tem cano d'água. Não é que não tem água, não tem cano. A maior parte das ruas não tem sede. Itaguaí não tem uma linha de ônibus regularizada. Então é uma periferia com nível de precarização absurdo. E quando a gente compara com a periferia de Belo Horizonte e São Paulo, a gente vê realmente que
que o desafio é enorme. Aí mostra, por exemplo, aí já é novamente, quer dizer, emprego industrial, então a gente vê que não tem praticamente emprego. O emprego que tem na periferia ainda é dormitório. Né? O emprego que tem lá é um emprego basicamente para atender o morador, e tem pouca atividade produtiva que não seja para atender o morador, que normalmente é um serviço, um comércio mais simples, que paga um salário mais baixo, tudo aí você pode dizer que ainda é dormitório. Aí o tempo de transporte vai ser maior, pode ir, por favor. Nós ainda temos muita área verde, pode ir. E aí me desculpe, mas aí até o rapaz fez a apresentação para mim, segura só um instantinho, e aí eu não coloquei, aí não veio, e esqueceu de botar, deve ter que clicar comigo, que quais são as atividades do setor serviço que o Rio de Janeiro tem maior potencialidade. E aí eu vou falar só rapidamente para vocês. É um bloco que a gente pode trabalhar como multimídia. Telecomunicações é importante no Rio, mas gera pouco encadeamento. Multimídia, com a coisa agora do conteúdo local, enfim, essa parte de cinema e vídeo, multimídia é uma área fundamental no Rio de Janeiro, que está crescendo muito, que pode crescer mais, tem muita inter-relação com a questão da informática, então é um dos fatores, vetores, que o Rio de Janeiro tem mais potencialidade. Claro, turismo, que ainda é pequeno na cidade e no estado, mas tem muita possibilidade de crescer, e mais o chamado turismo de convivência, que não é para o turismo tipo Cancún, o turismo mais tipo Barcelona, o cara que vem, que aí é Feira de São Cristóvão. E se você, no interior fluminense, só 3 municípios vivem principalmente turismo: Búzios, Paraty e Itatiaia. O resto, não. Então, novamente, acho que a gente tem que pensar uma política, e acho também que a prefeitura ela tem que se pensar mais como um hub de uma economia regional. Né? Às vezes a gente fica muito como uma ilha, mas a gente pode gerar muitos jogos de ganha-ganha, interligando mais as ações da prefeitura com o governo do estado. A parte de cultura, o Rio é muito forte. A parte de esporte, nós temos o mesmo número de professores de educação física na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. Aqui a gente anda também mais pelado, né? Então cuida mais do corpo, né? E o Rio agora tem as Olimpíadas, teve vários mega eventos, tem muitos equipamentos esportivos, transformar o Rio em capital de esporte da América Latina. Na área de informática, a gente viu um crescimento maior em atividades que aparentemente têm relação com o petróleo e gás. Né? E ver os nichos na área de informática, porque nisso São Paulo também é muito forte, os incentivos que devem ser dados. Enfim, quer dizer, o Benito Parreira trabalha muito isso, discute bastante essa questão. Né? Também é uma outra área que a gente tem que ver os nichos. Quer dizer, a gente tem que ver quais são as nossas complementaridades com São Paulo. São Paulo está muito perto do Rio, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Uma outra coisa é que a parte, por exemplo, de economia criativa, a maioria está em São Paulo. Então, novamente, a gente vai ter que buscar o nicho. A publicidade está em São Paulo, o design de São Paulo é mais ligado à industrial. Né? Vídeo São Paulo também é importante. Então, quer dizer, como é que nós vamos trabalhar essas complementaridades? Então, acho que o setor serviço de informática é fundamental. E esse bloco que eu falei que é turismo, entretenimento, esporte, cultura, multimídia. Né? Outra coisa importante é que eu não acho que o problema do Rio de Janeiro é o petróleo. O problema do Rio, faço essa provocação, é não ter o petróleo. Em que sentido? No sentido de que, tirando a indústria naval, que está 50% no Rio, o resto está basicamente a extração. As atividades que se beneficiam do petróleo, que a gente pode chamar de complexo petróleo e gás, e que é importante, na Noruega, 1 em cada 9 empregos está nesse entorno. Houston é a região dos Estados Unidos com menor taxa de desemprego. As atividades em todo o petróleo estão em São Paulo, estão em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até no Ceará, e o Rio de Janeiro essa riqueza acaba vazando. Então eu acho que a gente tem que procurar olhar os complexos. Primeiro, turismo, entretenimento, esporte, cultura, mídia, parte informática, a economia da saúde, que no Rio é importante, pode ser muito mais. Nós temos um dos maiores sistemas públicos de compra do mundo, né? E, por último, também o complexo petróleo e gás. Eu vou passar rapidinho aí o que seriam as discussões, em termos de estratégia para frente, né? Vai até o final dessa.
Quer dizer, uma delas, por exemplo, eu acho que a gente ainda não tem no Estado do Rio de Janeiro o Sistema Regional de Inovação, acho que tinha que procurar estar trabalhando isso, né? Enfim, a questão das zonas portuárias que eu já coloquei para vocês aqui. O Estado do Rio de Janeiro, uma última coisa dramática, eu já estou terminando, nós temos a crise fiscal com uma máquina pública envelhecida com poucas pessoas. Então, o desafio de reestruturação dessa máquina é imenso. Pode falar. Quer dizer, a questão tributária, essa discussão dos cientistas fiscais, eu acho que tem que baixar a bola e procurar fazer com bastante cuidado. A questão da segurança pública, que, enfim, com essa crise fiscal também voltou a se agudizar, e a gente tem que ver como é que trabalha isso. Pode ir. Governança metropolitana, que eu já falei. O Estado do Rio de Janeiro é um estado litorâneo. A gente tem o Porto do Açúcar que está pronto, tem o Porto de Itaguaí de Containers, que é muito importante. E a gente acaba, às vezes, privilegiando excessivamente os terminais do Porto do Rio, e é importante ter um planejamento, principalmente que a cidade, o Porto do Rio está engargalado pela cidade. Eu acho que a atividade portuária tem que estar mais aonde tem retroárea, onde pode atrair atividades da sua retroárea. 35% do PIB da Bélgica está no Porto, está no entorno do Porto de Antwerp. Sim, então agora que seriam as atividades mais importantes: editorial e audiovisual, cultura, arte e lazer, atividades esportivas, turismo, serviço na elaboração de projetos, pesquisa e normatização. Isso é fortíssimo no Rio de Janeiro, né? É toda essa parte de pesquisa fora de universidade. Isso aí realmente desse livro, tá? Depois eu não posso passar, não sei se já tem esse livro, Frank. Não fui a sua. Tá bom. Não, mas aí nesse não teve lançamento, não. Esse é um do Sebrae, sobre o setor serviço que eu estou continuando, né? Enfim, então, esse conceito de capitalidade, ampliar coisa de política, claro, ampliar esse negócio, você ter mais facilidade, mais transparência, menos burocracia, né? Mas eu acho que a coisa vai por aí, pode ir. Pode ir. A cultura foi. Bom, isso aí é uma frase do Socano, que eu gosto muito, que vai estar passando a seguinte ideia: nós temos que coordenar as políticas. No setor público, como é que a gente pega transporte, educação? Agora lá o Pereira Passa da CIURB, que é um programa que a Secretaria vai lançando os dados lá, e a gente tem que procurar ampliar e gerar coordenação de política. Pode ir? O ritmo aí também vai no mesmo sentido, tá bom? Ok. Aqui, presidente do PP, isso aí já voltou, só esqueceu aquela outra tabelinha. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Bem, devido a já pode até na hora um dia inteiro de debate, eu vou abrir só para duas perguntas. Olha só, então eu vou só provocar um pouco mal. Primeiro, queria dizer, Mauro, bem-vindo à cidade do Rio de Janeiro. Por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, o Mauro ele tem já há muitos anos discutindo o Estado do Rio de Janeiro, né? Portanto, que você ainda manteve um viés estadual e fala da integração da cidade e do Estado. Mas eu vou. Mauro, a gente trabalhou aqui hoje a gente vem trabalhando hoje aqui, também trabalhando muito na discussão dos dados, né? Dos dados, né? Então, a gente acabou de ver uma apresentação de dados que não são dados do censo, são dados da cidade, dados das redes sociais. Então, como é que, de alguma forma, você está pensando numa possibilidade que integra esses dados mais estáticos, né? Que são os dados censitários, né? Os dados que vêm da cidade, os dados do corpo, esses dados das redes sociais, que o pessoal ficou preocupado, descobre onde você está, como está, o que fala. Não, eu acho que, na verdade, como é que você integra isso? Está escolhido também, por exemplo, a integração com o CORB, o CIURB, pode ser um belo instrumento na medida em que você está alimentando permanentemente. Eu acho que o Instituto Pereira Passos, ele passou por um longo período em que, na verdade, acabou que a prioridade dele não era o que em boa medida, não era o que é a sua missão, a sua vocação, que é ser um órgão de base de dados e um órgão de reflexão, mistura de IBGE e IPEC. Né? A zona
portuária nasceu lá no IPP, isso é uma coisa importante. Né? Depois o IPP passou a cuidar também da UPP social, que eu acho que foi um certo desvio, conversei até isso com o prefeito, já falei isso com o Ricardo, já falei com o presidente vieram lá e depois continuou nisso, né? Conversa, mas já começou a fazer uma modificação nisso. Eu acho que o IPP tem uma base também cartográfica, de dados referenciados, é muito importante. Esse tópico IPS trabalhou com dados bem mais recentes, por exemplo, do censo. Tem muitos dados também que o IBGE divulga, que são dados conjunturais, que saem mensalmente, mas é claro que você tem também que estar trabalhando com dados que a prefeitura está gerando nas suas ações, nas escolas, nas notificações, nas políticas públicas. E como é que integra os dados do IPP com os dados das redes sociais? Eu vou estar aberto a sugestões, não tenho a menor ideia de como é que pode estar fazendo isso. E só respondendo um pouco a provocação do Franklin, né? A cidade do Rio de Janeiro é 50% do estado, 60%, 70% Então, na verdade, aqui eu trouxe o estado. Primeiro, eu ainda estou falando um pouco como IPP, então falar mais do ponto do estado, eu não sofro do risco de estar criticando alguma coisa da cidade e também ganhar uma bronca do prefeito, né? Mas chegando, mas é fundamental a gente entender que o conjunto é o estado do Rio de Janeiro, onde a cidade é um elemento fundamental dele, né? E que, na verdade, tem uma situação muito melhor do que a da periferia do estado. Então, como é que a cidade pode estar ajudando também a uma mudança, né? Liderando uma mudança para melhor do estado do Rio de Janeiro, nesse cenário de imenso desafio. Imagina, Franca, quer dizer, a gente está com quase o mesmo número de empregos do estado de São Paulo, né? Mesmo a própria cidade, esse ano está com a taxa de desemprego, o número de desempregos alto, comparando com a cidade de São Paulo, porque também está no meio desse ambiente, não tem muita saída. Então, como é que a gente pode estar superando isso? Como é que você pode estar melhorando também a gestão na periferia metropolitana? Tem eleições para prefeito, ampliar esse debate, né? E a gente está podendo caminhar no cenário que eu espero que o Brasil melhore, que o Rio de Janeiro também esteja encontrando essas alternativas. Não sei se tinha pedido as suas perguntas. Só uma questão dele. O comércio está vendo uma mudança, né, de também um comércio grande pela internet. Em termos de recolhimento de impostos, isso daí é uma ameaça, porque eu ouvi falar que ICMS é recolhido, a maior parte das empresas que fazem essas vendas por internet não estão no estado do Rio, então talvez houvesse um recolhimento de ICMS que passaria de estado para estado. É uma ameaça isso ou não? Olha, quer dizer, eu conheço pouco essa discussão, né? Não sei que tem ela, e na verdade São Paulo, por exemplo, a produção está muito lá, né? Claro que São Paulo quase se beneficiar disso, né? Está crescendo enormemente, mas ainda é um peso pequeno, mas com enorme tendência de crescimento, e acho que essa é uma discussão que tem que entrar na pauta, e eu acho que de fato pode ser um perigo para o Rio de Janeiro em termos de possibilidade de receita pública. E a gente tem que entender que a gente só vai poder ter política pública tendo receita pública, né? Por exemplo, o IPTU, que é uma discussão muito difícil, mais da metade da cidade de Janeiro legalmente não precisa pagar IPTU. Então, mas é claro que você fazer qualquer discussão, a planta de valor está desatualizada, mas é uma discussão extremamente difícil, mas que a gente deve estar procurando fazer, e acho que com toda certeza essa é uma frente de discussão e de pensar estrategicamente para frente, é fundamental. Olha só, aí gera um outro debate, porque para o Rio avançar nesse sentido, a conectividade é fundamental. Claro. Né? É a referência de possibilidade de uma internet que você possa, né, ter agilidade nas vendas do mercado. Mas eu não vou nem entrar nesse diálogo agora, porque isso abre um novo debate. Queria agradecer ao Mauro, mais uma vez ao amigo Mauro. Eu sei que ele tem vários livros que ele vai mandar para mim. Né? E em relação a isso, eu fiz a pergunta, Mauro, é uma provocação também, porque a gente marcou uma reunião, o Mauro está chegando na prefeitura, a gente marcou uma reunião, assim, algumas reuniões, acho que foi o Carlos, meu subsecretário Carlos Antônio, que foi lá no IPT, mas estou devendo uma ida lá, para a gente consolidar que é um projeto que integraria o IPT no projeto Big Data, que envolve os dados do COP, os dados que
de redes sociais, uma possibilidade, então, exatamente que o Mauro colocou, do IPP recuperar sua missão, que é um grande centro de base, uma grande centro de dados aí da prefeitura. Obrigado a todos pela paciência aqui nesse dia inteiro. E parabéns a todos eles mais uma vez, um abraço.